Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje nós vamos com uma receita bem bacana. Nós vamos fazer um breadstick, aquele pãozinho que você encontra aí normalmente no Pizza Hut, tá? Aquelas tirinhas de pão recheados. Vamos lá? Pode rodar a vinheta. E aí, para nossa massa, vamos utilizar 300 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de açúcar refinado, 6 gramas de fermento biológico seco, 6 gramas de sal, 15 gramas de azeite de oliva e 165 gramas de água. Bom, pessoal, e aí essa massa nós vamos fazer no método direto, que eu também já expliquei em outros vídeos, tá? Nós vamos colocar a farinha, o açúcar, nosso fermento biológico seco, toda a nossa água que está gelada e vamos misturar isso aqui. Conseguiu misturar essa massa, a gente já pode acrescentar aqui o nosso sal, tá? Acrescente o sal e misture bem esse sal aqui na sua massa. Conseguiu misturar aí os seus ingredientes, a gente pode entrar com a nossa gordura, nesse caso, o azeite de oliva. E agora nós vamos sovar essa massa até atingir a rede de glúten ou o ponto de véu, tá? Você misturou um pouco essa gordura aqui, a gente pode trazer isso para a bancada, que vai ficar mais fácil aí para você trabalhar a sua massa. E aí, depois de sovar bem a sua massa, você já pode testar o ponto para ver se a gente já atingiu o ponto de véu. Para isso a gente vai abrindo assim a massa nos dedos. Ela tem que esticar, ficando bem transparente, e ela não pode rasgar, tá? Nesse ponto, a nossa massa já tá boa. Então aí, depois da nossa massa já sovada e pronta, eu vou dividir ela em duas partes iguais, que aqui vão ser em duas partes de 250 gramas. Depois de dividir, nós vamos bolear isso aqui, então fazer aquelas bolinhas. Vamos cobrir isso com filme plástico e deixar essa massa descansando aqui por 20 minutos. E aqui a gente já tem a nossa massa descansada, a gente pode começar a abrir ela. O recheio aí do nosso breadstick hoje vai ser pepperoni e queijo mussarela. Se você não gostar do pepperoni e quiser fazer só com queijo, substituir aí por calabresa, por exemplo, você também pode. Bom, pessoal, para abrir a massa, eu vou enfarinhar um pouquinho aqui a minha bancada. Vou pegar minha bolinha de massa, colocar aqui em cima da farinha, abaixar um pouquinho essa fermentação, vou virar para pegar a farinha dos dois lados. E aí eu vou usar um rolo para começar a abrir essa massa.
E aí, depois de abrir a massa, a gente vai deixar ela aqui no cantinho. A gente vai enfarinhar a bancada de novo. E vamos repetir o processo aqui na nossa segunda bolinha de massa. E aí, depois de abrir a massa, a gente vai deixar ela aqui no cantinho. A gente vai enfarinhar a bancada de novo. E vamos repetir o processo aqui na nossa segunda bolinha de massa. Bom, duas massas já abertas, a gente vai começar então a colocar aqui na nossa massa o nosso recheio, tá? Então aqui eu vou usar fatias de queijo mussarela. Fez a camada de mussarela, a gente vai começar a colocar aqui também o nosso pepperoni, tá? E aí, depois de colocar o pepperoni, eu ainda vou salpicar aqui com um pouquinho de queijo parmesão ralado, tá? Por cima desse pepperoni. Colocou o queijo, a gente vai pegar a nossa outra massa e vamos cobrir aqui. Então você vai fazer um sanduichinho com as duas massas e esse recheio aí no meio. Você pode arrumar ela aqui. Feito isso, a gente pode começar a cortar aí o formatinho do nosso breadstick, tá? Eu vou cortar umas tirinhas aí com cerca de 5 centímetros de largura. Se você não tiver uma espátula assim para usar, você consegue cortar isso também na faca, tá bom? E aí nós vamos fazer cortes aqui com uns 10 centímetros mais ou menos. Feito isso, a gente já pode ir colocando isso em uma assadeira. E agora a gente vai esperar esse nosso pãozinho fermentar. Pessoal, então depois de colocar todos os nossos breadsticks numa assadeira que está untada com um pouquinho de óleo, tá? Mesmo usando uma assadeira antiaderente, eu vou cobrir isso aqui com um pano limpo e a gente vai esperar isso fermentar. Então isso vai descansar aqui até dobrar de volume. Bom, e aí com o nosso breadstick já fermentado, eu vou colocar um pouquinho de orégano seco por cima deles. Se você quiser, você pode colocar aqui também queijo parmesão por cima, tá? Vai ficar legal. Se você não quiser colocar nada, você também não precisa colocar. Você pode colocar um pouquinho de flor de sal e pimenta do reino moída, que também vai ficar bem legal. E aí, um orégano em cima da nossa massa. A gente vai levar isso para o forno que está pré-aquecido a 180 graus. Isso vai assar aí por cerca de 15, 16 minutos. Vamos lá? Bom, pessoal, então depois de assado, essa vai ser a aparência aí do nosso breadstick. A gente fica com uma massa bem bacana aí. O nosso recheio de queijo com pepperoni, tá bom? Não se esqueçam que as medidas caseiras aí que você precisar em xícaras ou colheres estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para os meus alunos também que fazem panificação, eu vou deixar a formulação dessa massa aí para vocês também na descrição, tá? Não se esqueçam que se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe aí, tá bom? Até o próximo, tchau, tchau!